Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Mercado, que hoje tem a honra de receber um economista pernambucano, já vai fazer 2 anos no Pará, que veio com a missão de gerir e liderar como superintendente o Shopping Bosque Grão-Pará. Seja bem-vindo, Adriano Passos. Muito obrigado, Bel. É um prazer estar aqui com vocês para a gente poder falar um pouquinho aí do que a gente gosta, que é shopping center. É isso. Olha só, então eu vou começar logo falando que ele tem a expertise e a experiência de ter mais de 30 anos, né, no varejo, em especial quando se trata aí de shopping centers. Eu queria então te fazer uma pergunta e você tem autoridade no assunto para responder. Como é que o varejo físico ele se mantém competitivo diante do digital? E aí, como é que os shopping centers estão se reinventando? Vou te falar, eu queria que você falasse aí, em especial, o Shopping Bosque Grão-Pará, né? Mas isso vale como um todo. Como é que eles vêm se reinventando para levar esse público, tornar o shopping atrativo? Certo. Assim, como você falou, mais de 30 anos já nesse mercado, né? A gente já viu de tudo. Então, são fases que os shopping centers passam. E tem a fase do marketing, tem a fase do comercial, tem aquela fase inicial quando os shoppings surgiram, onde os empreendedores simplesmente era um trabalho de retail, né? Você simplesmente locava o espaço, cobrava o que você pedia, as pessoas pagavam porque queriam estar nesses espaços fechados, né? Onde a gente fala que represa cliente e para poder conseguir vender, né? E aí vai passando o tempo, vai evoluindo, você precisa aprender a ter o lojista como teu parceiro, né? E se moldando aos desafios que o mercado vai te impondo, né? Hoje, essa questão do digital, que ela, na verdade, a gente fala hoje, é que ela foi potencializada pela época da pandemia, né? Foi uma época que a gente ficou represado em casa, então a gente aprendeu a utilizar. Nós tivemos um crescimento de mais de 300% das compras online pós-pandemia, né? Pessoas que nem faziam compras online passaram a fazer, aprenderam a fazer, né? Exatamente. E então, assim, os shoppings, mas essa história do digital, ela já vem acontecendo lá de trás, né? Em 2018, por exemplo, 3 mil shoppings chegaram a fechar nos Estados Unidos. Lógico, a quantidade lá é muito maior do que a gente. Hoje, nós temos em torno de 650 shoppings, mais ou menos, isso cadastrados na Abraço, que é a Associação Brasileira, né? Então, em 2018, nos Estados Unidos, já 3 mil shoppings tinham fechado, porque já tinha um movimento de mudança do conceito de shopping, né? Isso não afetou tanto o Brasil ao longo do tempo, porque a gente já tinha um conceito, por exemplo, de ter um supermercado no shopping, né? De ter uma academia no shopping. Isso não era muito conceito americano, né? O conceito americano era aqueles shoppings grandes, como é o nosso, que ele tem uma inspiração americana, né? Com grandes âncoras, e esses espaços, com o passar do tempo, acabaram ficando ociosos, e aí tiveram que se reinventar, como a gente também, né? Só que a gente sofreu menos isso lá em 2018, né? O advento do digital, ele traz a necessidade tanto do shopping quanto do lojista de se reinventar. A gente costuma dizer, e é uma palavra que eu gosto muito, que nós estamos na era do phygital, o físico e o digital. Exato. Os dois são importantes. Se complementam, né? Os dois são importantes. O fato que a tua jornada de compra, ela começa normalmente no smartphone. Foi a grande revolução tecnológica geral do mundo, foi o smartphone ali em 2000, digamos assim. Estou nem falando do celular e de outras coisas. Isso aqui realmente revolucionou, né? E então a jornada do cliente normalmente começa ali. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que consumo muito de digital. Eu sou impactado o tempo todo, até para cotar um hotel onde eu vou ficar, para ver tipos de roupa que eu vou utilizar, tendências de mercado. Eu, apesar de ser um pouco mais velho, eu sou extremamente conectado com isso aqui. Então, a experiência do cliente começa aqui e ela, de certa forma, tem que terminar no físico. E o shopping tem esse papel, que é o local onde vai oferecer para o cliente essa experiência, né? Então, se o digital não está legal, vai ser impactado no físico. E se o físico não está legal, naturalmente, essa marca ou esse negócio vai ser um pouco esquecido no digital. Então, vejo que as duas coisas caminham juntas. Tá? E cada vez mais, então, para você fazer as pessoas saírem de casa para ir até um centro de compra, você precisa ter atrativos que não seja só a loja propriamente dita para vender. Tem uma frase minha, por onde eu passei, que eu costumava dizer, e já há um tempo isso, tá? Em entrevistas que eu dava, que eu dizia assim, as pessoas fazem tudo no shopping, até comprar. Então, comprar não passa a ser o mote principal mais, né? Você vai porque você tem bons restaurantes, né? Você vai pelo lazer, sobretudo, né? Sobretudo, a gente que mora no Brasil tem uma questão de segurança, o shopping passa essa sensação de segurança. A gente aqui em Belém, por exemplo, tem a questão do ar-condicionado, que a gente sabe, né? Você não tem muito atrativo ao ar livre por conta do calor intenso, né? Então, os shoppings acabam, no geral, fazendo esse papel, né? Então, quando você oferece tudo isso, o cliente passa a ir até lá.
né? Então, uma jornada que se complementa, o digital e o físico. Exato. Mas esse seria o tema da nossa próxima pergunta, que a gente fala do marketing de experiência, exatamente isso. A gente vê hoje os shoppings utilizando muito dessas estratégias de marketing de experiência para que eles não virem somente um local de compra, né? Que eles virem um destino, que eles façam parte ali, faça parte do lifestyle, que a gente chama, né? E você tocou em pontos muito importantes, que é essa questão do calor em Belém. Realmente as pessoas procuram também muito por isso, não tem como fazer programações ao ar livre. E você falou da questão da segurança. E cada vez mais a gente busca segurança, busca os restaurantes, a gente quer o quê? Está se sentindo seguro. Então a gente procura o shopping. A gente tem ali o estacionamento garantido, que nem todo estabelecimento proporciona. E aí a gente tem ali também essa questão de se sentir mais seguro. Acho que são pontos muito relevantes. Pontos que todos os outros shoppings, digamos assim, da cidade também vão oferecer. Como Perfeito. O Bosque Grão-Pará faz para se diferenciar? Bom, a gente já nasceu diferente, né? E aí eu posso elencar, não fugindo da pergunta, mas falando um pouco dos nossos atributos. Sim, né? Então, um tema interessante, por exemplo, no ano de COP30, em que se fala muito em sustentabilidade, nós já nascemos sustentáveis. Nós somos o único shopping da região norte do Brasil, e eu acho que tem 4 só no Brasil, né? 2 são do nosso grupo, da JCC, do Grupo Gereissati, que tem o selo LEED, que é um selo internacional que atesta que a tua construção atende todos os requisitos de construção sustentável. Legal. Então o shopping já foi pensado diferente. Então a gente já nasceu diferente de tudo que tem na cidade. A gente é o caçula, né, digamos assim, a gente já nasceu diferente, já nasceu com esse conceito. É um outro conceito importante, e eu falando primeiro dos atributos físicos do nosso espaço, né? É o shopping mais amplo que os outros, a gente tem corredores mais largos, pé direito mais alto, né? É uma característica do nosso grupo, de não querer shopping verticalizado, porque isso cansa, é chato, você fica dando volta, né? Não, ali você anda, mas você anda em linha reta, né? Porque você tem um shopping extremamente amplo e horizontal ao invés de vertical, né? E sem contar que o corredor largo facilita Perfeito. Tanto para a gente, às vezes, estar com sacola, não quer estar se esbarrando. Comodidade, tudo isso, né? E a área grande que a gente tem, em termos de terreno, também em volta do shopping, trazendo aquele conceito de shopping americano, né? Faz com que a gente tenha espaço para fazer vários eventos, tanto na parte interna quanto na área externa, que é um grande diferencial nosso, né? Então as pessoas aqui em Belém já esperam algo diferente do Bosque Grão-Pará sempre. Né? Não tem como não dizer. De vez em quando aparece pedido lá no saque, e o circo, não vai voltar? E o parque de diversão, né? O ano passado a gente trouxe um parque diferente que tinha, além dos brinquedos, uma parte de teatro, de animação com um castelo simulando Disney, alguma coisa, que aquilo foi um sucesso para a cidade. Sim. Então a gente consegue trazer essa questão da experiência, do lazer, para a cidade e fazer com que as pessoas vão até o shopping. Hoje, final de semana, por exemplo, nós somos o shopping número 1 em fluxo da cidade. Ninguém supera a gente, porque as pessoas já entenderam em Belém que onde ela pode se divertir com segurança, com comodidade, né, onde ela vai encontrar toda essa parte de estrutura para o lifestyle dela, né, para ela passar um domingo agradável, um sábado agradável com a família, no Bosque Grão-Pará, né? E você falou essa questão do parque que vocês trouxeram com o castelo, isso gerou um buzz aí na cidade, as pessoas fazendo foto, e aí, para quem é do marketing, ele está acompanhado aqui pela assessoria de imprensa dele, vamos registrar, isso é muito legal, porque gera, né, aquele engajamento orgânico, as pessoas fazem as postagens, querem postar, e aí marca, gera todo esse buzz aí muito positivo para quem cuida do marketing. E aí eu queria te fazer uma pergunta, enquanto superintendente. Como é? Eu sei que você já tem bastante experiência no assunto, mas teve alguma... quando você vai mudando de região, na hora de gerir ou fazer parte de uma equipe de shoppings, quais são os principais desafios? E aí eu queria que você falasse aqui, que você encontrou aqui em Belém nesses quase 2 anos. Certo. Só complementando o assunto da experiência, né? Nós temos, assim como mote do grupo, é o nosso propósito, que é gerar encantamento através de experiências incríveis. Isso é uma coisa do shopping. Isso faz o quê? Que a gente cria aquela conexão emocional com o nosso cliente que vai até o nosso empreendimento, né? Só completando um pouco o que a gente estava falando, né? Em relação a essas mudanças,
as pessoas devem estar me ouvindo falar e falar assim, puxa, o cara é pernambucano com esse R puxado aí, né? Então, na verdade, eu fui para São Paulo muito cedo. Não tem sotaque. Eu fui para São Paulo muito cedo, já com 6 meses de vida, fui morar em São Paulo e fui criado naquela grande metrópole, né? E desde os 14 anos eu trabalho em shopping, né? Então eu falo que eu não sei fazer outra coisa da vida. Minha vida profissional, tudo gira em torno de shopping center, né? São Paulo, o desafio é a concorrência astronômica que você tem em São Paulo, né? Então São Paulo, o pessoal fala, em São Paulo tudo funciona, né? Que São Paulo a concorrência é tão grande que se você falhar em alguma coisa, o cliente não vai pensar 2 vezes para ir para o outro, porque ele vai encontrar alguma coisa igual ou melhor depois. O que você não tem em outras grandes cidades, né? São Paulo é um mundo à parte, né? Então, de São Paulo eu fui para Curitiba, aí para mim foi um grande desafio ir para Curitiba, primeiro que muda bastante, né? É uma cidade modelo, mas muda bastante. E eu fui para um shopping de luxo. E eu não trabalhava em shopping de luxo em São Paulo, né? Eu trabalhava em shoppings relevantes. Eu trabalhei na rede que era do Pátio Paulista, do Pátio Higienópolis, shoppings premium, mas não o luxo, né? Para você ter uma ideia, eu fui na minha passagem para Curitiba como gerente comercial. O primeiro negócio que eu fechei foi com a Gucci. Então você muda completamente. Então isso é um desafio, você mudar o mindset de conversar com esse tipo de marca, né? E aí foi o sucesso nesse trabalho lá que despertou o interesse de alguns grupos, Brasil afora, e acabei vindo para o grupo JCC, que é lá de Fortaleza, num primeiro desafio como superintendente em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que é uma praça totalmente diferente, né? Eu brinco assim, eu falo assim, o perfil do sul mato-grossense e dessa galera muito ligada ao agro é o seguinte, ele compra lá um lote de 500 metros por R$1,5 milhão sorrindo e deixa anos aquilo ali a perder de vista, porque ele entende valor naquilo, compra uma Dodge Ram aí por R$800 mil, mas ele acha caro uma camisa polo da Lacoste por R$500. Ele acha um absurdo, porque ele pode pagar numa camiseta da Hering R$80, R$90 e veste do mesmo jeito. Esse é o discurso. Então, o desafio de você ir com um shopping center, gerir um shopping numa cidade dessa, é a questão cultural, né? E aí depois o grupo então me traz para Belém com o desafio de um shopping que desde que ele nasceu, ele já nasceu bem, passou pelo período pandêmico, mas o pós-pandemia para nós aqui em Belém ele foi muito bom, foi muito positivo, né? E um shopping que, digamos assim, frase do meu gestor, do meu CEO, né? É um Boeing que decolou, mas não está em voo de cruzeiro ainda. Então a gente está trazendo um piloto mais experiente para a gente poder colocar esse equipamento em voo de cruzeiro, né? E aí, de novo, a dificuldade que a gente encontra chegando numa cidade como Belém é a questão cultural, porque é diferente, né? Belém é uma cidade que respira cultura, é uma cultura à flor da pele, né? É algo muito positivo para a cidade, a questão da gastronomia aqui que é bem relevante, né? Aí você trazer conceitos de shoppings que você passou e que deu certo para uma cidade que é muito diferente, né? O norte e o nordeste do Brasil é muito diferente do sul e sudeste. Então esse é o nosso maior desafio, da gente conciliar aquilo que dá certo via de regra em grandes praças, né, com a cultura local, que a gente não pode simplesmente deixar a cultura local de lado e impor algo diferente. Você tem que trazer novidade, mas sempre preocupado com essa questão da enculturação. Então esse acaba sendo o nosso grande desafio quando você sai de praças muito diferentes, como é a questão do sul e sudeste, para o norte e nordeste, ou o próprio centro-oeste mesmo, como eu fui primeiro, né? Quais foram os seus principais aprendizados dentro do mercado de luxo? Exclusividade, né? Eu acho que o mercado de luxo, o grande aprendizado, a grande lição que ele passa para a gente é a questão da exclusividade, né? Quem consome luxo, ele gosta de ser exclusivo. O cliente, no geral, isso é uma tendência de mercado quando está falando da questão da experiência, né? Cada vez mais as pessoas querem pertencer a algo, a um grupo, e querem a exclusividade. Essa geração Z que está vindo aí, ela quer ter uma identidade própria, mesmo que seja romper com tudo que já existe, né? O luxo, apesar de ser tradicional, né? Ele tem essa questão da exclusividade, né? A questão da tradição, a questão da qualidade. Você, quando vai negociar com uma marca de luxo, você não negocia só o aluguel do shopping, você negocia tudo que o shopping entrega além do espaço e da possibilidade de venda, né? Não adianta eu ter um shopping com marca de luxo e ter um banheiro que não está bem cuidado, né? Não adianta eu ter um mall sujo, porque esse cliente do mercado de luxo, ele é muito exigente.
Sim. Né? Ele é muito exigente. É o cara que quer, por exemplo, um corredor largo, ele quer o shopping sempre fresquinho, né? Ele quer lounge para ele poder ir com a família dele e poder descansar ali, ele quer bons restaurantes. E normalmente é um público que são dois extremos. Ou ele passa muito tempo no lugar porque é agradável, atende às necessidades dele, né? Dentro desse nível de exigência que é uma régua mais alta, né? Ou então ele vai lá, só faz o que tem que fazer, vai para casa, porque ele só vai naquela loja porque tem a loja, de resto ele não aproveita o espaço. Então esse é o desafio quando você faz um shopping de luxo, ou quando você reposiciona, quando você tende o seu shopping para ser mais premium, né, é você conseguir reter esse cliente lá dentro, não só com a loja mais premium que você leva, mas com toda a entrega que você faz. É isso. Adriano, a economia afeta o desempenho do varejo, todo mundo sabe disso, e aí eu queria saber de você como ajudar ali os lojistas diante dessa economia que nós estamos vivendo. Quais são as estratégias de parceria, as ações, o que o shopping faz num momento como esse? Uhum. Eu vou usar uma frase que tinha um professor meu na faculdade, que ele dizia assim, que economista no Brasil era como se fosse ouro, né? Ele fala, é petróleo, assim, o mundo inteiro quer, né? Porque a gente vive com essas questões econômicas que sobe e desce da economia no Brasil, né? É um desafio, né? Eu que comecei a carreira profissional muito cedo, gente, eu lembro de inflação de 40 e poucos % ao mês. O meu salário lá no início da carreira era reajustado todo mês, porque senão eu perdia poder de compra, né? O dinheiro que eu comprava, fazia uma compra no mercado no início do mês, no final do mês ele já valia menos da metade. Não conseguia comprar a mesma compra no mês. Isso foi mudando, a gente teve uma época boa aí de controle inflacionário, né? A mudança ali para o Plano Real foi importante para o Brasil. Aí a gente se desacostumou com aquela inflação alta. Hoje, inflação próximo de 5%, 6% já assusta a gente, né? Quer dizer, é algo totalmente diferente. Então a gente aprendeu a passar por isso, né? E como eu tinha dito na tua pergunta anterior, que o shopping hoje ele dá a mão para o lojista, digamos assim, ele depende do lojista e aprendeu a encarar o lojista como um parceiro, diferente do início, né? Onde você era só um locatário, quer, não quer, você vai embora. Então o shopping center hoje, no geral, está muito sensível a isso, né? Então qualquer oscilação na economia, você traz o cara para conversar. Claro, se é uma loja que é relevante para o negócio, né? Se é um lojista que é parceiro, que está ali com você, que quer também mudar, o shopping está ali para ajudar. Nós, por exemplo, aqui no Grão-Pará, nós criamos, até para tirar um pouco aquela imagem da auditoria, porque eu não sei se você conhece, talvez você conheça pouco e o telespectador aqui menos ainda, né? Mas digamos assim, ou é telespectador o nome certo? Não sei, agora nós estamos no YouTube, né? Ou internauta, né? Vamos falar assim. O negócio de shopping funciona o seguinte, a loja vai, ela paga um aluguel XYZ lá, negociado, né? E paga as despesas de condomínio, fundo de marketing, aquela coisa do shopping, e ele tem um aluguel percentual sobre a venda dele, que ele também paga complementarmente, dependendo de como ele está desempenhando no shopping, né? Isso faz com que, tradicionalmente, a gente tenha auditorias constantes nas lojas, porque o lojista ele informa a venda. E a gente mudou um pouco esse conceito, já pensando nessa questão de ser o lojista como parceiro, que a gente coloca, às vezes, o auditor na loja, não para anotar simplesmente a venda dele. Então, o nosso consultor, que a gente está dizendo dessa forma, ele fica lá na loja muitas vezes, anotando a venda, vendo quantidade de pessoas que entram na loja, se é homem, se é mulher, quem entrou e que efetivamente o lojista conseguiu efetivar uma venda, né? Com tudo isso, a gente monta um dashboardzinho, né? Um resumo, uma apresentaçãozinha, entrega para ele uma consultoria. Olha, nós ficamos um mês na tua loja, você vendeu tanto, o segmento que você atua vendeu tanto dentro do shopping, o shopping teve uma venda total X com crescimento XYZ em relação ao ano anterior, o mesmo mês, e você está performando bem ou você não está performando bem, e a gente identificou que na tua loja a tua taxa de conversão é essa, porque entraram 50 pessoas, você vendeu só 10 dos 50 que entraram, né? O teu vendedor, ele não abordou o cliente na hora que ele entrou na loja. Então, a gente acaba, né, fazendo com que isso, ajudando o lojista. Muito Eu acho legal. que não tem fórmula, Muito né, em relação a essa questão da economia. É você estar disposto a chamar o cara para conversar, entender a questão dele, desde que ele queira entender, né, e atuar junto para melhorar para todo mundo. O lojista está feliz, o shopping está feliz também, né? Isso daí também tira aquela coisa que eu te falo que eu já ouvi, né, circulando, do tipo, o lojista colocar a culpa só no shopping, achar que ele não está vendendo e a culpa é do shopping ou que o marketing do shopping não funciona, alguma coisa nesse sentido. E aí, muitas vezes, a equipe dele
não consegue converter uma venda. Então, acho isso daí bem interessante mesmo, mostrar para ele esse relatório, principalmente para ele ver ali o que converte, né? Quantas pessoas... Muitas vezes a gente sabe que os proprietários muitas vezes nem ficam na loja, não sabem às vezes o que está acontecendo, né? Só a partir do ponto de vista dos seus colaboradores. Né? Perfeito. Eu acho que a resposta de tudo isso é o diálogo, né? É você chamar para conversar e entender os dois lados, né? O shopping também tem que fazer a lição de casa dele. Às vezes a gente pode estar errando em alguma coisa. Às vezes a gente faz uma campanha de marketing, traz um evento que a gente acha que vai ajudar todo mundo a vender mais, às vezes ajuda meia dúzia de loja e os outros não. Então esse equilíbrio de pratos é bem difícil para a gente, né? Mas havendo liberdade de ouvir e trocar ideia, isso se equilibra naturalmente. Adriano, e você que já passou por tantos shoppings, compartilhou aqui com a gente as suas experiências, como lidar com os egos? Porque uma coisa que você falou, e eu acho muito interessante tocar nesse ponto, a gente tem muitos estudantes de comunicação, de marketing, pessoas que atuam nesse meio também, que têm agências assistindo a gente, gostam muito de alguns assuntos para a gente tirar do ponto de vista mesmo de aprendizado. Então, uma coisa que eu percebi aqui na nossa conversa, que você já, devido a tua experiência, entende de comportamento do consumidor. Né, que foi mudando ao longo dos anos e você, estando ali, testemunhou muita coisa e eu acho que isso é importantíssimo. Né? Não existe venda sem conhecer, fica muito mais fácil quando você conhece sobre pessoas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Como é que você faz, por exemplo, você chegou no shopping, tem 1 ano e pouco de shopping, vai fazer 2 anos, para que você entenda, como você falou, existe a questão cultural. Certo? E existe essa questão de você chegar para gerir um time, que eu não sei se ele é formado a partir que chega o superintendente ou não, se esse time já existia ali. Mas como vocês fazem para a questão dessas ações, como você disse, que tem umas que performam bem, outras não. Como é que surge essa troca? Não seria assim, por exemplo, dentro do marketing do shopping. Eu te pergunto isso em relação ao Shopping Grão-Pará, por quê? Porque a gente queria saber em que momento, em que ponta da comunicação como um todo, do marketing, vocês atuam mais? Onde vocês acreditam que vocês têm um retorno melhor da imagem do shopping? Assim, o retorno da imagem... O Shopping Bosque Grão-Pará, a gente rodou uma pesquisa no ano que eu estava chegando aqui em 2023 e a gente roda essa pesquisa a cada 2 anos, né? Então a gente rodou uma pesquisa para a gente entender um pouco do nosso público e de como a gente está se comunicando para esse público, né? Até pela localização nossa, o entorno que a gente tem de um público mais AB, né? E até a dificuldade, a gente sabe que Belém está crescendo para lá, né? A cidade não vai crescer mais para a região do centro, a cidade só tem como crescer para lá, o vetor de crescimento da cidade é para lá. Então, por conta dessas dificuldades ainda de chegada lá, sobretudo transporte público, a gente acaba tendo um público um pouco mais selecionado, né? Agora, isso não quer dizer que a gente quer ser excludente, pelo contrário. A nossa mensagem sempre é de se comunicar para todos os públicos, né? A gente quer todo mundo dentro do shopping. A gente tem loja para todo mundo. A gente tinha no início uma dificuldade de algumas lojas mais premium, então a gente acabava perdendo um pouco esse cliente premium por não ter algumas lojas específicas. A gente mudou muito isso nos 2 últimos anos. O ano passado, por exemplo, nós inauguramos 25 novas operações, né? Dentre elas Farm, com um conceito totalmente novo. Inauguramos agora no início do ano a Porsche, né? Para você ter uma ideia, na inauguração da Porsche vendeu-se 3 carros no dia da inauguração. Então você vê que tem um público consumidor que você precisa conversar melhor com ele, não é o varejo tradicional, mas você não pode deixar de falar também com o público no geral. Então é um equilíbrio difícil que a gente tem, é um exercício difícil, é um trabalho grande que a Rafa, que é a nossa gerente de marketing com o time tem lá, né? De se comunicar para todo mundo, falar um pouco a linguagem de cada um, né? Para que ninguém se sinta excluído, né? Para que o shopping seja de fato a casa de todo mundo, né? Mas normalmente os shoppings que se posicionam um pouquinho mais premium, ele tem uma dificuldade maior de entrega, porque a exigência é maior, né? Você ter simplesmente lá um espaço, um caixote, né, que a gente brinca, né? Sem preocupado com qualidade do teu mall, do teu piso, do teu banheiro, do teu entorno, é muito mais fácil. E aí você atrai um tipo de público único ali que não está muito preocupado com qualidade, né? Não é esse o nosso objetivo. Até porque a gente acredita, enquanto companhia,
que tem até uma frase que eu uso, dei até um livro desse consultor de varejo, que é o Carlos Ferreirinha, para o meu time, que é o paladar não retrocede. Não retrocede. Né? Então, assim, quando você experimenta, não importa se você é da classe CD ou se você é da classe A, né? Mesmo o cara da classe CD que experimenta algo diferente, legal, e dentro das condições dele, e aí quando a gente fala do equipamento shopping, da entrega, é a mesma, não importa quem vai lá frequentar, você vai ter loja para atender um e loja para atender o outro. Ele experimenta desse padrão de qualidade, ele não quer mais descer. Né? Então, a ideia da gente é a gente se comunicar de uma forma mais premium, que é importante, sem ser excludente, para que todo mundo entenda isso, para que o cara não passe a ficar inibido de lá, não, é um shopping, eu já vi comentários na rede social, né? Ah, o Grão-Pará é shopping de rico. Gente, é shopping de todo mundo, é do rico e do pobre, é de todo mundo, né? E o principal canal de comunicação de vocês é hoje o mais forte para ter esse contato com o público é o Instagram? É o Instagram. Eu acho que não só a gente, acho que é uma tendência geral, né? O Instagram, esse é o nosso principal contato, é a nossa principal rede social e a gente avalia isso muito, tem meta para o time de marketing, de interações, de tudo isso. Nós somos hoje o maior Instagram do Pará, né? E com maior engajamento também, então a gente é bem atuante, né? Então, sinal que a gente, de certa forma, a gente está se comunicando bem com o público no geral, né? E nesse espaço de Instagram, como colocar com que todos os lojistas, todo mundo que está ali, faça parte? Eu te pergunto isso por quê? Porque eu já vi marca, por exemplo, ali dentro do perfil, às vezes numa collab no Instagram, e outras que a gente sabe que existem naquele shopping, mas que não estão fazendo parte. Isso seria por conta do marketing da própria marca, da própria loja, que não fez algo em parceria com o shopping? Como é que funciona? Esse é o nosso desafio de comandar um condomínio, né? Eu falo assim que o pessoal brinca, o que o superintendente de shopping faz? Eu falo, ele é síndico, ou se você quiser falar algo mais bonito, ele é um prefeito, porque acontece de tudo ali dentro, né? A gente depende muito disso, essa questão de collab, ou da gente mesmo fazer alguma coisa diferente em prol do lojista, da atitude dele. Evidente que com esse tipo de consultoria que a gente tem feito ali, a gente acompanha semanalmente a evolução de venda desses lojistas, e aquele que não está performando muito bem, a gente dá uma cutucada nele, vamos fazer alguma coisa? O shopping está na prévia de venda crescendo X, você está X menos 1. Né? O teu concorrente principal, o teu segmento, ele está indo bem junto com o shopping. Então tem alguma coisa na tua loja. Vamos sentar, vamos discutir para tentar mudar o rumo do negócio no meio. Né? Mas a gente depende muito do lojista. Por mais que a gente tenha a iniciativa de bater na porta, de falar, vamos fazer alguma coisa, vamos divulgar, a gente precisa muito do lojista querer. E às vezes ele esbarra na própria experiência dele, quando é uma marca local, que às vezes não tem muito aquilo, que esse é o nosso maior desafio, ou então a própria marca nacional, que barra ele e impede ele de fazer algumas coisas. Né? Tem loja lá, por exemplo, não vou citar o nome, vamos preservar, mas que quando a gente faz liquidação, essas coisas, não permite que a gente filme e fale nada de liquidação, mesmo estando na liquidação. Né? Então você tem que respeitar um pouco cada um, né? O estilo de cada um. De cada um, né? Das marcas. E conta pra gente, 10 anos de shopping Grão-Pará. Gente, como passa rápido. Passa rápido. Eu lembro de estar passando ali, tá sendo construído. Olha, Pati, chegamos. Vamos dizer que estamos envelhecendo, nos tornando mais maduras. Maduras. Porque, gente, parece que foi ontem. Tu tem essa sensação? Eu tenho. De que a gente passava ali e estavam construindo o shopping. 10 anos. O que vem aí pra gente? Dá para dar um spoilerzinho? O que vai rolar? O que vai acontecer? Eu acho que esse ano ele é emblemático pra gente, né? Todo ano é importante, mas quando você tem essas datas especiais, 10 anos, 20 anos, né? Uma década em Belém, ele acaba se tornando emblemático, né? Então a gente vem com uma comunicação diferente este ano, né? A gente traz o slogan do lançamento do shopping, que se ficou perdido durante um tempo. Então a gente está resgatando a origem do shopping, porque, e eu falo um pouco, me corrijam, você que são daqui, né? Eu vou dizer já, mas eu digo assim, me corrijam se eu estiver errado. Uma das coisas que eu percebi em Belém e eu ouço das pessoas é que o belenense ele é tudo muito. Né? Ele é muito caloroso. Né? Quando você fala em gastronomia, é a maior gastronomia do Brasil disparado. Nenhum estado tem a diversidade gastronômica que tem aqui. Então isso traz, e o shopping quando nasceu, ele procurou nascer dessa forma. Primeiro que ele traz elementos, a escama do pirarucu, por exemplo, na fachada do shopping, compondo a fachada do shopping. Então a gente traz elementos para criar conexão. Nós temos sócio local. Poderíamos chegar aqui simplesmente, lá de Fortaleza, o grupo, comprar um terreno. Não, fizemos questão de ter sócio local para ter alguém local junto com a gente. Né? Nós temos um pool de sócios locais relevantes com a gente ali. Né? E aí a gente lançou o shopping na ocasião, dizendo que o Bosque Grão-Pará é do tamanho de Belém.
Porque ele veio como um shopping com um conceito novo, um conceito grandioso, trazendo coisas que nunca a cidade tinha vivido, né? Isso é um pouco do belenense, do paraense, né? Exatamente. Do orgulho de ser daqui, de toda a cultura que tem. Então a gente resgata isso nos 10 anos, então a gente deixou lá do seu jeito, que já passou, e agora a gente passa a ser do tamanho de Belém, até pelo tamanho que a gente se tornou. 10 anos de idade, com muito orgulho a gente tem, né? Com 96% de ocupação de loja, isso é um número emblemático para a indústria de shopping center. Normalmente você não tem shoppings novos como a gente, apesar de falar que 10 anos é muito tempo, mas é jovem ainda, né? Com esse nível de ocupação, com o nível de venda que a gente tem, crescendo venda aí 20% ao ano, né? São números assim bem emblemáticos. Então a gente traz isso de volta. Trazendo isso de volta, a gente foca na questão da experiência para o nosso cliente ainda mais. Então a gente vem com campanhas diferentes esse ano, né, campanhas do tamanho de Belém, né, daquilo que a cidade merece, né, e a gente foi agraciado e ao mesmo tempo um grande desafio de completar 10 anos num ano em que Belém virou assunto no mundo inteiro, né? Os meus amigos de São Paulo, Rio, que eu tenho, quando viram lá a escola de samba contando a história do Pará, da Amazônia, a galera me ligando, pode reservar aí um lugar no teu apartamento, porque eu vou para Belém, eu quero conhecer, né? Então, legal. Assim, Belém, como diz a Rafaela, minha gerente de marketing, ela está hypada, acho que é isso, né? Hypada. Belém está no hype. Está no hype. E é verdade. O mundo inteiro está olhando para Belém. Então, para nós é um desafio em 10 anos, porque a gente já está acostumado a entregar coisas diferentes, né? E aí, no ano que faz 10 anos, com todo mundo olhando para cá, com os gringos vindo para cá, a localização estratégica que a gente tem, que a gente está do lado do aeroporto, do lado do parque da cidade e do hangar. Então a gente vai estar no meio da COP. Né? O que a gente vai fazer? Né? E aí, eu não vou dizer detalhes ainda, mas a gente está com um grande grupo aí, a gente deve ter uma experiência imersiva da Amazônia dentro do nosso espaço. Né? São 11 mil metros quadrados de área, né? Sustentável, que existe uma preocupação com todas as frentes de sustentabilidade, né? Onde a gente vai poder trazer para o gringo ou para o visitante brasileiro mesmo que não veio para cá ainda e que talvez não tenha muito acesso nesse período de COP para a Amazônia, a gente vai trazer para ele um pouco dessa experiência imersiva, com mapping, com realidade aumentada, com metaverso, óculos VR. A pessoa vai poder andar no meio da floresta, sentir calor, sentir a chuvinha, aquela coisa toda. Tal. Então a gente vai trazer isso de uma forma extremamente tecnológica. Nunca teve isso no mundo em shopping center. No Brasil, então, nem se fala, nunca teve. De novo, a gente na vanguarda com esses parceiros aí trazendo isso. E, ao mesmo tempo, a gente traz a COP30 para o belenense. Né? Muita gente está ouvindo falar de COP, mas não sabe o que é. Então a gente está tentando fazer as duas coisas. Colocar a cidade, de fato, todo mundo, né, dentro da COP, não ser excludente com ninguém, porque a COP é excludente, né, vai ser ali para grupos, e a gente sabe que pouca gente vai ter acesso àquilo. Né? Então a gente está trazendo esse evento para trazer as pessoas para a COP e, ao mesmo tempo, apresentar Belém, o Pará e a Amazônia para o turista que vem aqui. Né? A gente assumiu aí, sem fazer propaganda de ninguém, mas a gente assumiu aí essa questão da prefeitura de Belém ser a capital da Amazônia. Né? E é esse orgulho que o paraense tem, que a gente vê o governo, a prefeitura trabalhando essa questão toda, que a gente também tem e a gente quer contribuir com isso para deixar um legado para a cidade. Legal. Então, 10 anos de shopping Grão-Pará, a gente vai ter aí muita novidade. Muita novidade. Esperem que tem coisa muito boa vindo. E a partir de quando, mais ou menos, a gente já vai começar a entrar nesse clima? Essas campanhas aí. Na verdade, assim, esse evento ele vai ser no período de COP, né? A gente começa a montagem ali por outubro, mas ele vai ser durante ali o período de COP, né? Mas antes disso, a gente está com feira de bioeconomia começando agora em maio, dentro do shopping. A gente trouxe esse ano, assim como novidade, a gente trouxe o Hotel Drácula em realidade virtual, que o nosso parceiro é sócio desse grupo de fora pela primeira vez no Brasil, né? E pela primeira vez no Norte, né? A gente estreou agora, esse ano também está em cartaz ainda, a Bioluminosa, que é uma exposição mais técnica, né? Voltada à questão da bioluminescência dos seres vivos. Pela primeira vez no Brasil, já tem gente do Brasil inteiro caçando esses caras, e a gente lançou isso aqui, a primeira vez aconteceu aqui. Então a gente quer realmente que esse ano fique emblemático, de que o Shopping Bosque Grão-Pará é um shopping local, relevante, né, e que vai fazer história aí Brasil afora e que mundo afora, né? E haja marketing de experiência. Haja marketing. Aproveitando que você falou da COP, Adriano, e para a gente finalizar, um ponto que eu acho muito importante
é cuidarmos da parte de atendimento, de serviço. Como é que o shopping está se preparando para isso? Porque, como você falou, ele vai estar em ponto ali estratégico, Perfeito. não temos a menor dúvida de que a movimentação lá vai ser constante. E aí a gente sabe que tem que estar com uma equipe, as pessoas do shopping têm que estar muito bem preparadas para esse tipo de atendimento. Né? Não, perfeito. A gente tem, do shopping mesmo em termos de equipe, a gente já tem a previsão do aumento de contingente, né, de segurança, de tudo isso, para que a gente possa continuar com a qualidade de entrega que a gente tem para um público muito maior que vai estar ali. A gente inaugura este ano o nosso concierge, né, o nosso espaço realmente de informação com atendente bilíngue para atender também esse cliente que vem, né, e com parceiros também a gente entrega agora, já em julho, um coworking, que é um espaço de relacionamento, onde as pessoas vão poder reservar ali um espaço de sala para trabalhar, para fazer alguma coisa, para alguma reunião. Então, a nossa ideia é que a gente vire um grande hub de apoio à COP30, né, e ao cliente, não vai ser só o cliente recorrente, né, mas ao cliente turista, por exemplo, que vai estar aqui na cidade, para que ele possa se surpreender com Belém. A gente, até por estar do lado do aeroporto, como você falou, a gente vê o tempo todo as pessoas andando com mala para lá e para cá. Então, a gente já criou um locker, né, onde as pessoas podem guardar a mala para passear tranquilo durante o shopping, depois ela pega a mala dela e vai embora. E a gente tem um serviço de transporte gratuito do aeroporto para o shopping, e aí a gente democratizou esse serviço que nasceu com um ônibus. Legal. Mas a gente pensou o seguinte, peraí, o ônibus tem horário, às vezes o cara chega, desembarca, o voo dele atrasou, ele está ali, ele tem que esperar o ônibus. Não, o que a gente tem hoje? A pessoa vai lá no aeroporto, lê o QR Code, ele abre o Uber para ele, e automaticamente o Uber já traça o trajeto de lá para o shopping e a gente paga a conta desse transporte dele para lá. Muito legal. Então a gente está dando várias conveniências para que a gente realmente seja um grande ponto de apoio e para que a COP30 seja um sucesso, né? Um sucesso para o Pará, para a Amazônia, para Belém e para nós também. Legal, e que a gente possa comemorar aí de forma muito positiva esses 10 anos do shopping. E deixa pra gente a rede social para finalizar aqui. Bom, a nossa principal rede social é @bosquegrãopará, né? Então, sigam a gente lá, a gente está sempre atuante ali, né? Promovendo tudo aquilo que a gente faz. Eu falo assim, acordem de manhã, dá uma olhadinha lá no Instagram do Bosque, que sempre vai ter uma novidade para você poder curtir naquele dia. Confere a programação, né, Adriano? Confere a programação que está lá, tá? Então, não deixem de seguir a gente, é @bosquegrãopará. Adriana, obrigada por ter vindo até aqui, dividir um pouco da tua experiência, né, desses 30 anos aí no varejo com a gente e também trazendo aí um spoiler dessas novidades tão legais que nós paraenses amamos, porque nós somos, sim, um povo festeiro, um povo que adora passear. É isso aí. Muito bem, obrigado, Bel, aí pela oportunidade. Eu acho que se a gente ficasse aqui o dia inteiro falando, você vê que é um assunto que me empolga, eu gosto. Eu falo brilha os olhos. Eu não sei fazer outra coisa da vida, né? Desde os 14 anos em shopping, você respira shopping. Então, sempre que precisarem, eu estou à disposição para a gente bater papo, para falar de shopping, de outras coisas aí. Muito obrigado pelo espaço aqui. Muito obrigada. E para você que nos acompanhou, muito obrigada e até a próxima.